Ela não era apenas uma mulher influente, era um terremoto espiritual. Uma estrangeira coroada no trono de Israel, que não apenas desafiou a fé de um povo, mas enfrentou diretamente o Deus desse povo. Ela não chegou com exércitos nem com espadas, mas com uma influência tão poderosa que contaminou reis, silenciou profetas e envenenou gerações. Esta é a história de Jezabel, a mulher cujo nome atravessou séculos como um símbolo de idolatria, perversidade e destruição espiritual. Mas quem foi Jezabel de fato? Uma mulher cruel e manipuladora, ou retrato vívido do que acontece quando o poder se desconecta da verdade? Que tipo de ambiente político e espiritual permitiu que ela reinasse livremente? Porque mesmo diante de milagres incontestáveis, ela permaneceu endurecida contra o Deus de Israel. Essas são as perguntas que vamos responder neste documentário. Vamos voltar ao século IV a.C., mergulhar nas ruínas do Reino do Norte de Israel e reconstruir, com base nos registros bíblicos e históricos, a trajetória completa dessa personagem que abalou as estruturas de uma nação. Vamos entender como seu legado se espalhou até mesmo por Judá, quase extinguindo a linhagem messiânica prometida a Davi. E, mais importante, vamos refletir sobre o que o espírito de Jezabel ainda representa nos dias de hoje, e porque sua história continua ecoando como um alerta profético para a igreja contemporânea. Mas antes de seguirmos, já quero te fazer um pedido especial. Se você valoriza conteúdo bíblico profundo, bem pesquisado e fiel às Escrituras, aproveita agora e se inscreve no canal. Ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também precisam conhecer a verdade por trás das figuras mais controversas da Bíblia. Sua participação ajuda esse trabalho a alcançar mais vida, se manter viva a chama do conhecimento da palavra. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Agora sim. Preparados? Então respire fundo. Abra sua Bíblia e venha comigo descobrir quem realmente foi Jezabel, a mulher que tentou calar a voz de Deus, mas acabou ouvindo dele a mais temida sentença de juízo. Antes de se tornar a mulher mais temida de Israel, Jezabel era apenas uma princesa estrangeira, filha de um poderoso rei fenício chamado Etaal, ou, como traduzido do hebraico, Itobaal, que significa com Baal. Jezabel cresceu no coração de uma civilização devotada a deuses pagãos, em especial Baal e Azerá. Seu pai não era apenas um monarca, ele também era sacerdote. Governava sobre os Sidônios, uma importante cidade-estado da Fenícia, e havia conquistado o trono após assassinar seu predecessor, conforme relata o historiador Flávio Josefo. Isso já nos mostra o ambiente político e espiritual em que Jezabel foi criada. Um contexto onde o poder era conquistado pela força, a religião estava profundamente entrelaçada com a política e a moral era moldada por interesses e não por princípios. A Fenícia, especialmente a cidade de Tiro e Sidom, era famosa por sua riqueza, comércio marítimo e influência cultural, mas também era marcada por rituais religiosos que incluíam sacrifícios humanos e prostituição cultural. A religião de Baal não era apenas uma crença, era um sistema complexo que envolvia sacrifícios de crianças, práticas sexuais nos templos e invocações aos elementos da natureza, pois Baal era considerado o deus da fertilidade, da chuva e da colheita. Jezabel cresceu nesse meio. Desde cedo, viu seu pai exercer autoridade política e espiritual e aprendeu que manipular estruturas de poder em nome da religião não era apenas aceitável, era estratégico. É muito provável que Jezabel tenha sido educada não só nas tradições políticas do seu povo, mas também como sacerdotisa. Isso explicaria a facilidade com que ela mais tarde organiza e lidera centenas de profetas pagãos dentro de Israel. Jezabel não era ignorante nem passiva. Era culta, politicamente treinada e profundamente devota ao seu sistema religioso. Ela representava a elite espiritual e política da Fenícia e foi moldada desde a infância para ocupar posições de autoridade. Seu nome, inclusive,
já era um manifesto teológico. A forma hebraica do nome Jezabel, Isabel, é interpretada por muitos estudiosos como significando Baal é marido ou Baal exalta, uma provocação direta ao Deus de Israel. Outros sugerem que os autores bíblicos podem ter propositalmente distorcido o nome para carregar conotação de desprezo. De qualquer forma, Jezabel se apresenta desde o início como alguém ligado por identidade e sangue à adoração a Baal. Quando ela cruza a fronteira para entrar em Israel, ela não deixa sua fé para trás. Ela carrega como uma missão. Essa origem explica muito do que viria depois. Jezabel não foi corrompida ao chegar em Israel. Ela já carregava em si um projeto de dominação espiritual. Seu casamento com o rei Acabe, como veremos no próximo capítulo, não foi apenas uma aliança política. Foi a porta de entrada para uma guerra espiritual que abalaria os alicerces de Israel. O povo que havia sido resgatado do Egito pelo Deus vivo agora seria confrontado por uma mulher que, desde criança, acreditava que Baal era quem rege os céus. O campo estava pronto. A batalha entre a verdade e a mentira iria começar. O casamento de Jezabel com Acabe, rei de Israel, não foi um gesto romântico. Foi um tratado político, um pacto entre nações que tinha como objetivo garantir estabilidade militar e prosperidade econômica. Mas, por trás dessa união aparentemente estratégica, escondia-se o início de um dos períodos mais sombrios da história espiritual de Israel. Acabe era filho de Onri, um dos reis mais influentes do Reino do Norte. Onri havia consolidado o poder, fundado a cidade de Samaria como nova capital e buscava ampliar suas alianças internacionais. Nesse contexto, selar um casamento com a princesa dos Sidônios não apenas reforçava os laços comerciais com a Fenícia, como oferecia proteção contra inimigos comuns, como Damasco e a Síria. O problema é que, ao fazer essa aliança, Onri e Acabe ignoraram completamente a instrução divina. A Torá havia deixado claro, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 ao 4, não contrairás matrimônio com eles. Não darás tuas filhas aos seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois desviariam teus filhos de me seguir para servir a outros deuses. Essa não era uma proibição cultural, era uma advertência espiritual. Deus sabia que alianças matrimoniais com povos pagãos levavam à contaminação da fé, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jezabel entra no palácio de Samaria, ela não assume um papel passivo. Ela não se adapta à cultura de Israel. Pelo contrário, Israel começa a se adaptar a ela. Jezabel traz consigo sacerdotes, profetas, rituais, símbolos, liturgias, imagens e santuários. Ela chega com um projeto de substituição religiosa e Acabe, ao invés de resistir, cede. Ele não apenas permite, como coopera ativamente. Em 1 Reis capítulo 16, versículo 31 ao 33, lemos que Acabe ergueu um altar a Baal, no templo de Baal que edificara em Samaria, e fez também um poste ídolo. Acabe fez mais para provocar a ira ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. É importante notar que Acabe não era um homem irreligioso. Ele conhecia o Deus de Israel. Sabia da história do Êxodo, da lei de Moisés, dos profetas, mas preferiu misturar a fé verdadeira com os elementos de uma espiritualidade pagã. Essa fusão gerou um sincretismo venenoso, um povo que ainda falava em nome de Deus, mas que havia trocado o altar de sacrifício pelo palco de espetáculo, que mantinha as festas sagradas, mas adorava ídolos nos montes e vales, que usava o nome de Javé, mas obedecia à voz de Baal. Jezabel, por sua vez, não se contentava com coexistência. Ela queria exclusividade. Como filha de sacerdote e rainha consorte, ela usou sua posição para institucionalizar a idolatria. Construiu templos pagãos, nomeou seus próprios profetas e passou a perseguir qualquer expressão de fé que confrontasse sua agenda. O palácio, que deveria ser o lugar de intercessão pela nação, tornou-se um centro de conspiração contra os profetas do Senhor. Jezabel não governava apenas como esposa do rei. Ela governava com mão de ferro, decidindo o destino espiritual de Israel a partir de sua devoção cega a Baal. Esse casamento, portanto, não foi apenas uma falha política. Foi uma traição espiritual.
Acabe violou a aliança com Deus ao se unir a alguém que personificava tudo que a lei advertia. E Jezabel usou essa união para transformar a estrutura religiosa de uma nação inteira. O que começou com um tratado comercial evoluiu para uma guerra contra o céu. E quando o povo percebeu, já não sabiam mais distinguir o altar de Deus do altar de Baal. A identidade espiritual de Israel estava em risco, mas Deus não havia abandonado sua aliança. E para confrontar esse tempo de trevas, ele levantaria um homem, um profeta solitário, um servo destemido. Seu nome, Elias. E seu confronto com Jezabel marcaria uma das maiores demonstrações do poder divino registradas nas Escrituras. Quando Jezabel chegou ao trono de Israel como rainha consorte, ela não veio apenas com trajes reais e cerimônias diplomáticas. Ela trouxe um império espiritual nas costas. Em pouco tempo, Samaria, a nova capital do Reino do Norte, passou por uma transformação que não era apenas arquitetônica ou política, mas teológica. A cidade passou a refletir os valores, os símbolos e a religiosidade dos sidônios, os fenícios adoradores de Baal. O que era para ser o centro da adoração ao Deus de Israel tornou-se o epicentro de uma revolução espiritual conduzida por uma mulher determinada a fazer de Baal o senhor absoluto daquela terra. A Bíblia nos revela que Jezabel patrocinou, com recursos do Estado, a instalação do culto a Baal e a Azerá. O profeta Elias menciona que Jezabel sustentava 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, todos comendo à mesa da rainha. Essa expressão não é apenas literal. Indica que havia uma estrutura institucional, financiada e promovida pela monarquia, dedicada ao culto pagão. Jezabel estava transformando o governo de Israel numa teocracia pagã, onde a adoração a Baal era central, visível e obrigatória. Baal, na crença fenícia, era o deus da fertilidade, da tempestade e da colheita. Seu culto incluía rituais de orgia, danças estáticas, automutilações e sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Em alguns momentos, os israelitas passaram a imitar esses ritos, misturando as festas agrícolas instituídas por Deus com práticas que ofendiam profundamente a santidade da aliança mosaica. O povo que um dia havia marchado em silêncio ao redor das muralhas de Jericó agora dançava diante de postes ídolos, de altares de Baal, enquanto os profetas do Senhor eram caçados e mortos. Os altares a Baal não foram erguidos em segredo. Estavam nos lugares altos, nos montes e nas entradas das cidades. Os postes sagrados, chamados de Asherim, símbolos da deusa Azerá, foram plantados ao lado dos altares de Baal, em flagrante afronta ao mandamento que dizia: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 4. Jezabel estava desmontando os fundamentos da fé de Israel com cada novo santuário erguido. Era uma ocupação espiritual em pleno solo da promessa. O rei Acabe, longe de resistir, tornou-se cúmplice e executor dessa política religiosa. Ele mesmo ergueu um templo para Baal em Samaria, conforme 1 Reis capítulo 16, versículo 32. O templo não era um anexo discreto, era um marco arquitetônico, uma declaração de que o Deus de Israel já não era mais o único digno de culto. Esse templo, financiado com os tributos do povo, passou a ser um símbolo da apostasia institucionalizada. Jezabel, com sua influência, havia invertido o eixo espiritual da nação. Agora, o que era profano estava no centro, e o que era sagrado havia sido empurrado para a clandestinidade. Mas onde estavam os profetas de Deus? A maioria havia sido assassinada. Os poucos que restaram estavam escondidos em cavernas, como relata o servo Obadias, que secretamente protegeu 100 profetas do Senhor em grupos de 50, dando-lhes pão e água para que sobrevivessem. 1 Reis capítulo 18, versículo 4. Era um tempo de escuridão. A verdade havia sido silenciada. Os profetas estavam em exílio forçado. A fé havia sido trocada por espetáculo. E os líderes de Israel pareciam ter perdido completamente o discernimento espiritual. A implantação da idolatria por Jezabel foi mais do que uma questão religiosa. Foi uma obra de engenharia espiritual perversa. Com astúcia, ela seduziu o povo, desmoralizou os sacerdotes legítimos, substituiu os símbolos da fé e ainda manteve uma aparência de religiosidade. Era o tipo de engano mais perigoso,
aquele que vem disfarçado de luz, mas carrega em si as trevas do inferno. E quando tudo parecia perdido, Deus interrompeu o silêncio. Um homem surgiu das montanhas de Gileade, sem linhagem nobre, sem vestes sacerdotais, mas com o fogo da palavra de Deus em seus lábios. Elias, o tisbita, profetizaria o juízo, confrontaria o poder e reverteria o curso da história. Mas antes da batalha no Monte Carmelo, havia ainda muito por vir. Nenhum tirano teme tanto as espadas quanto teme as palavras. Jezabel, com toda a sua autoridade, seus profetas pagos, seu templo majestoso e seu exército ideológico, temia apenas uma coisa: a voz profética. Porque a voz profética não se curva. Ela não negocia. Ela denuncia, confronta e desmascara. E foi por isso que Jezabel moveu todos os seus recursos para silenciar aqueles que ainda proclamavam a verdade do Deus de Israel. O texto de 1 Reis capítulo 18, versículo 4, nos dá uma visão sombria daquele período. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. Essa passagem revela a dimensão do massacre. Não era um simples afastamento religioso. Era perseguição organizada. Jezabel estava promovendo uma verdadeira limpeza espiritual em Israel, exterminando todos que se opusessem ao seu domínio religioso. A perseguição não visava apenas calar os profetas. Era uma tentativa de apagar a identidade espiritual de Israel. Os profetas eram mais do que mensageiros. Eles eram os guardiões da aliança. Através deles, Deus advertia, corrigia e chamava o povo ao arrependimento. Mas agora, suas vozes eram silenciadas pelo medo, suas cabeças caíam sob o fio da espada, e seus nomes eram apagados dos registros da corte. O culto a Baal não apenas ganhava espaço, ele ocupava o vazio deixado pela ausência da voz profética. Obadias, um dos administradores do palácio de Acabe, é um personagem notável nesse contexto. Mesmo servindo em um ambiente dominado pela idolatria, ele permaneceu fiel ao Senhor. Colocando sua vida em risco, escondeu 100 profetas em cavernas, divididos em 2 grupos, e cuidava deles com recursos próprios. A Bíblia destaca esse ato como uma resistência corajosa. Ele não podia impedir Jezabel, mas fez o que estava ao seu alcance para preservar a palavra de Deus entre os vivos. E, por isso, seu nome entrou para a história da fidelidade silenciosa. Imagine a tensão daquele período. Nas praças, a população via os profetas de Baal sendo honrados, recebendo mantimentos reais, conduzindo cultos públicos, enquanto os servos do Senhor eram tratados como criminosos, refugiados, foragidos. As famílias temiam abrigar um profeta, pois sabiam que isso poderia custar suas próprias vidas. Era como se uma névoa de trevas tivesse descido sobre Israel, abafando a luz da revelação divina. E, no entanto, mesmo nesse tempo, Deus mantinha sua semente. Os profetas escondidos, os servos fiéis, os anônimos que não dobraram seus joelhos a Baal. Todos esses representavam a resistência espiritual que Jezabel nunca conseguiu controlar. Porque a palavra de Deus pode ser perseguida, mas nunca destruída. Pode ser abafada, mas não silenciada. E no meio do silêncio forçado dos profetas perseguidos, Deus preparava uma voz que rugiria como trovão sobre as montanhas. Elias. Jezabel talvez pensasse que tinha vencido, que seus deuses haviam triunfado, que sua religião havia ocupado o trono de Israel para sempre. Mas ela havia subestimado o Deus que abre o mar, derruba muralhas e faz chover fogo do céu. Um Deus que levanta homens do deserto e os coloca diante dos reis. Um Deus que, mesmo quando seus profetas estão escondidos em cavernas, segue controlando a história com mãos invisíveis. O espírito de Jezabel é real até hoje. É o espírito que tenta silenciar a verdade, que promove o engano, que persegue os fiéis. Mas também hoje, como naquele tempo, Deus guarda seus profetas. Alguns estão escondidos, outros sendo preparados. Mas logo, uma voz se levantará, e o desafio será inevitável. No auge do domínio espiritual de Jezabel sobre Israel, quando os altares do Senhor estavam em ruínas e os profetas escondidos em cavernas, uma voz se ergueu das montanhas de Gileade. Elias, o tisbita, um homem simples, sem linhagem real, mas revestido da autoridade do Deus vivo.
Seu nome significa "O Senhor é meu Deus", e ele seria a personificação dessa verdade diante de uma nação corrompida. Elias não buscava popularidade nem proteção. Sua missão era simples e perigosa: confrontar Jezabel, Acabe e todo o sistema de idolatria instituído em Israel. O cenário estava pronto. Deus havia fechado os céus por meio da palavra de Elias. Durante 3 anos e meio, não caiu uma gota de chuva. A terra secava, as plantações murchavam, os rios viravam pó, e o povo sofria. Essa seca não era apenas um desastre natural, era um juízo direto contra Baal, o suposto deus da chuva e da fertilidade. O céu em silêncio era uma humilhação para a divindade de Jezabel. Baal não podia responder, porque Baal não existia. E Elias sabia disso. Então chegou o momento do confronto final. Elias desafiou Acabe e os profetas de Baal para um duelo no Monte Carmelo. Ali, no topo de uma das montanhas mais sagradas de Israel, com vista para o mar e para o vale, os 2 sistemas religiosos se enfrentariam. Era o altar de Baal contra o altar de Javé. Era o poder da idolatria contra o fogo do céu. Elias propôs um desafio simples. Cada lado prepararia um sacrifício. Colocaria sobre a lenha, mas não acenderia o fogo. O Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido como verdadeiro. Os profetas de Baal, em número de 450, começaram a invocar sua divindade desde manhã até o meio-dia. Gritavam, dançavam, cortavam-se com facas, numa demonstração frenética de desespero religioso. Mas o céu permaneceu mudo. Nenhuma resposta, nenhum fogo, nenhum sinal. Elias, então, reconstruiu o altar do Senhor, um gesto simbólico poderoso. Pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e restaurou o altar em nome do Senhor que havia sido esquecido. Colocou o sacrifício sobre a lenha. Para tornar o desafio ainda mais difícil, mandou encharcar tudo com água, 1, 2, 3 vezes, até que a água escorresse e enchesse uma valeta ao redor do altar. Então, Elias orou. Não gritou, não se debateu, não se cortou. Apenas orou com confiança. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. 1 Reis capítulo 18, versículo 37. O céu explodiu, fogo desceu com violência, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a água, tudo. A multidão, atônita, caiu com o rosto em terra e clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi o momento de maior triunfo espiritual da história do Reino do Norte. Deus não apenas respondeu, ele expôs a farsa de Baal diante de todo o povo. Jezabel, por mais poderosa que fosse, não conseguiu impedir a intervenção divina. E naquele dia, os profetas de Baal foram capturados e mortos como juízo por sua idolatria institucionalizada. Mas Jezabel não se calou. Ao saber do ocorrido, jurou matar Elias. A mulher que comandava reis agora ameaçava um profeta. Elias fugiu, sim, mas não por covardia. Ele estava esgotado, um homem de carne e osso que enfrentou sozinho o poder político e espiritual mais perverso de sua geração. Mas Deus o restauraria, como veremos nos próximos capítulos. Após o fogo descer do céu e desmascarar os profetas de Baal no Monte Carmelo, qualquer nação minimamente sensível à voz de Deus teria se arrependido. Qualquer monarca justo teria se curvado em temor e reverência. Mas não Jezabel, nem Acabe. Ao contrário, o coração de ambos estava tão endurecido, tão afundado em suas próprias paixões, que mesmo após testemunhar o milagre público, continuaram agindo com arrogância e perversidade. E o episódio mais emblemático desse desvio moral seria a tragédia de um homem justo chamado Nabote. Nabote era um israelita comum, proprietário de uma vinha ao lado do palácio de Acabe em Jezreel. Sua terra era herança de família, algo sagrado na cultura israelita. Segundo a lei de Moisés, as terras herdadas deveriam permanecer dentro da tribo da linhagem familiar, como um sinal da fidelidade de Deus à promessa feita aos antepassados. Levítico capítulo 25, versículo 23 ao 28. Nabote, portanto, não estava sendo teimoso ou inflexível a recusar vender sua vinha ao rei. Estava sendo obediente à lei de Deus.
Mas para um rei dominado pela ganância e uma rainha movida pela manipulação, a recusa de Nabote soava como desafio. Acabe, frustrado, voltou ao palácio cabisbaixo, recusando comida como uma criança mimada. Foi então que Jezabel entrou em cena. Ao ver o estado do marido, não o confrontou pela sua fraqueza moral. Ao contrário, zombou de sua estação e assumiu o controle da situação. És tu agora rei sobre Israel? Perguntou com desprezo. E sem demora, traçou um plano. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, usando o selo real como se fossem ordens oficiais, convocando uma assembleia pública. Ordenou que 2 homens ímpios testemunhassem falsamente contra Nabote, acusando de blasfemar contra Deus e contra o rei. A pena para tal crime, apedrejamento. E assim foi feito. Nabote foi executado injustamente, e sua herança foi confiscada. Jezabel, então, entregou a vinha ao rei como um presente, como se fosse apenas uma negociação bem-sucedida, e não um assassinato cruel disfarçado de justiça. Esse episódio revela o nível de corrupção espiritual que reinava no palácio. Jezabel não apenas ignorou os princípios da lei de Israel, ela os pisoteou com arrogância. Transformou o sistema de justiça em arma de poder. Fez da falsidade um instrumento de morte. E o povo, enredado em medo e confusão, permaneceu calado. Mas Deus viu. E Deus falou. O profeta Elias foi novamente enviado, dessa vez para confrontar diretamente o rei Acabe no exato momento em que este tomava posse da vinha de Nabote. Elias não mediu palavras. Declarou que, por causa desse crime, a casa de Acabe seria julgada com severidade. E quanto a Jezabel, o juízo seria ainda mais terrível. Seu corpo seria devorado por cães junto aos muros de Jezreel. Não haveria sepultura, não haveria honra, não haveria remorso. A história de Nabote nos lembra que o verdadeiro mal não está apenas nas grandes guerras ou nos altares pagãos. Está também nas decisões privadas, nas conspirações silenciosas, na morte de um inocente pela ganância de um rei. Jezabel, ao planejar esse assassinato, ultrapassou os limites da idolatria e invadiu o território da injustiça deliberada, tornando-se culpada não apenas diante de Deus, mas também da lei. Mesmo que o juízo não viesse imediatamente, ele havia sido decretado, e as palavras de Elias não cairiam por terra. Jezabel, que pensava ter vencido mais uma vez, estava, na verdade, cavando sua própria sepultura com cada ato de impiedade. A história de Jezabel não termina com silêncio. Ela termina com juízo. Após o assassinato de Nabote, a profecia de Elias pairava sobre a casa de Acabe como uma sentença selada. Acabe ainda teria alguns anos no trono, mas sua morte ocorreria exatamente como profetizado, em batalha, alvejado por uma flecha aparentemente aleatória, e seu sangue lambido pelos cães onde os carros estavam lavados. Sua linhagem seria cortada, seus filhos morreriam, e Jezabel, mesmo depois da morte do marido, continuaria tentando manipular o poder por meio dos filhos que assumiram o trono. Mas o tempo de Jezabel também chegaria. No livro de 2 Reis, capítulo 9, lemos sobre a ascensão de Jeú, o guerreiro ungido por Deus para executar juízo sobre a casa de Acabe. Jeú não apenas cumpriria a palavra profética, mas se tornaria o instrumento que finalmente encerraria a história daquela mulher. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel, já envelhecida, ainda ousava enfrentá-lo com altivez. Pintou os olhos, arrumou os cabelos e o desafiou da janela do palácio. Mas a sentença estava selada. Jeú, sem hesitar, ordenou que seus servos a lançassem da janela. O corpo de Jezabel caiu do alto, espatifando-se no chão, e foi pisoteado pelos cavalos. Quando os servos de Jeú voltaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Os cães haviam devorado o restante, exatamente como Elias havia profetizado anos antes. Uma morte violenta, sem honra, sem sepultura. Uma mulher que havia sido rainha, mas se terminou como símbolo de vergonha e juízo. O nome de Jezabel, desde então, atravessou séculos como referência à idolatria, imoralidade e manipulação espiritual. Tanto que, no livro de Apocalipse capítulo 2, Jesus repreende uma igreja que tolerava a mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e com seus ensinos seduz os meus servos à prostituição e à idolatria. Isso mostra que Jezabel não é apenas uma figura histórica, é também um espírito,
uma influência, um padrão que continua atuando nos bastidores do mundo, infelizmente, até mesmo dentro de comunidades religiosas. O legado de Jezabel nos ensina algo profundo. O poder sem temor de Deus é destrutivo. A religiosidade sem verdade é perigosa. E a aparente prosperidade dos ímpios jamais resistirá ao juízo de um Deus que tudo vê. Sua história serve de alerta para líderes, famílias e nações. Serve de advertência para todo aquele que pensa que pode manipular, corromper e reinar com impunidade. O juízo pode demorar, mas ele vem. Por outro lado, a fidelidade de Elias, a coragem de Obadias e a justiça de Nabote nos lembram que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Sempre há aqueles que não se dobram diante de Baal, que não negociam sua fé, que resistem mesmo em tempos de trevas. E são esses que Deus levanta, protege e honra. Que esta história desperte em nós temor, discernimento e santidade. Que não permitamos que o espírito de Jezabel encontre espaço em nossas decisões, igrejas ou corações. E que, ao contrário dela, sejamos instrumentos de luz, verdade e fidelidade ao Deus que reina soberano. E se este vídeo falou profundamente ao seu coração, se você deseja se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e ser cada vez mais capacitado para resistir aos enganos deste tempo, então eu quero te fazer um convite especial. Clique agora no link que está na descrição e conheça uma oportunidade única para crescer na fé, mergulhar nas Escrituras e se tornar um cristão mais preparado para viver com discernimento e verdade. Não deixe essa chance passar. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever. Ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Ajude a espalhar a verdade da palavra e a fortalecer a Igreja do Senhor nos dias em que vivemos. Que o Senhor nos livre do espírito de Jezabel, nos encha do Espírito Santo e nos encontre fiéis até o fim. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.